Seja bem-vindo ao podcast de Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com nutrição, saúde e bem-estar. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares no dia-a-dia e espero que o inspire para uma vida mais equilibrada. Nesta 4ª temporada temos a sorte de ter o apoio da Pura Vita, uma linha completa de pães com ingredientes cuidadosamente selecionados para garantir todos os benefícios nutricionais, sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho comigo a Inês Simas. Obrigada, Inês, por estares aqui. Obrigada eu, Mafalda, gosto muito. Olha, vamos começar da forma como eu gosto sempre de introduzir as convidadas, que é apresentar-te um bocadinho, falar sobre este início do teu percurso, como é que tu vieste parar ao mundo da alimentação. Olha, isto foi uma transformação. Eu acho que há males que vêm por bem e eu não trabalhava nesta área nem pouco mais ou menos. Eu estive nas Nações Unidas em Nova Iorque durante um ano. Eu voltei para Portugal formada em Relações Internacionais, portanto fazia todo o sentido o meu percurso. Entretanto voltei para Portugal e acabei por entrar no mundo da comunicação. Trabalhei na área digital durante muitos anos, trabalhei depois na parte da comunicação mesmo dessa agência durante um tempo. Entretanto, tive uma chatice de saúde, isto já lá vai 12 anos, tive uma chatice grande. Foi autoimune, não foi? Olha, foi um síndrome nefrótico, foi uma doença do sistema imunitário. A causa não se sabe, eu sei, e a verdade é que a mudança alimentar fez uma mudança, transformou a minha vida e, portanto, não voltei nunca mais a ficar doente e, portanto, eu acho que isto demonstra a força que tem, mas a verdade foi que, de facto, na altura foi difícil e, portanto, foi um ano muito, muito, muito complicado. Eu tinha 2 filhos, tinha um a fazer 2 anos e tinha um recém-nascido. E acontece isso mesmo, não é? Normalmente as próprias gravidezes faz-te uma baixa e depois o corpo, pronto. E eu, de facto, já vinha há uns anos a contribuir para não ter um corpo, para que o meu corpo não fosse, de facto, um corpo saudável, infelizmente. Pronto, não interessa. O que é que aconteceu? Uma mudança grande e isso fez-me perceber que a alimentação tinha uma força grande e um peso grande na nossa vida e fez-me começar a desbravar esse lado e perceber o fascinante mundo da culinária e dos alimentos inflamatórios, não inflamatórios, a força que têm e pronto, e mudei completamente e tenho vindo a estudar, eu acho que nunca estou parada, estou sempre a estudar e portanto, e pronto, e é isso que me traz à área Sim, a área da alimentação. E tu começaste inicialmente pelo conceito do cru, não é? É verdade para esta cozinha mais natural, mas começaste pelos ceviches, pelos carpaccios, etc. E abriste um restaurante na altura, não foi? Pronto, exatamente. O que aconteceu foi que eu comecei a trabalhar e a estudar muito a culinária natural. No fundo, a culinária é o mais pura possível, o mais natural possível, o mais fresco, o mais inteiro, de forma a que não prejudique o organismo, porque eu acho que a grande questão dos dias de hoje é exatamente isso, é que tudo se tornou tão modernizado que até a própria alimentação entrou num pacote e num estado que, na verdade, acaba por não nos fazer tão bem. E, portanto, eu quis, no fundo, desmistificar um bocadinho e tornar aquilo, agarrar naquilo como era antigamente, na verdade. Desmembrar a comida. E pronto, eu comecei a entrar por essa área, abro o restaurante na altura era carpaccios, tartares e ceviches, ainda foi um restaurante que eu tive durante 7 anos, fechei há pouco tempo. Há pouco não, porque a pessoa esquece que esta pandemia já tem aqui há algum tempo, portanto já lá vão... já lá vai um bocadinho. Já lá vão 2 anos. Sim, 2 anos. Que fechei o restaurante. Não foi pela pandemia, eu fechei o restaurante uns meses antes da pandemia, foi mesmo uma opção, foi uma opção estratégica na altura. Eu tinha acabado de abrir a Cru Kitchen na minha cozinha, eu dava muitas aulas, muitos workshops e eu acho que a pessoa quando tem um restaurante ou quando tem alguma coisa na vida deve se dedicar e entregar. E eu durante aqueles 7 anos o restaurante era a minha vida e o resto eram tudo complementos aos quais eu dava muita importância, mas eram complementos. E de repente eu comecei a olhar para os complementos como sendo aquilo que de facto me entusiasmava e que me dava vontade de acordar de manhã e agarrar e fazer, e comecei a olhar menos para o restaurante e que não pode ser, pessoas tantas um restaurante é de facto importantíssimo, tinha uma equipa que eu adorava na altura e que respeitava imenso e portanto não queria nada que aquilo de repente não funcionasse, e então a minha opção foi fechar o restaurante e 3 meses depois o país fecha e portanto foi daquelas coisas que eu... Sim, gostou muito, não é? De repente ficamos a repensar todos os nossos negócios. Mesmo. Não é? Mas eu ter fechado numa altura em que de facto o país fecha, eu olhei e pensei assim, de facto não há nada como a pessoa ouvir-se, parar para pensar e para definir estratégias e dar prioridades às coisas, porque se calhar se eu tivesse continuado naquele rebuliço,
da Exato. vida, eu não tinha questionado, tinha entrado em confinamento, ainda com o restaurante, e se calhar era nessa fase que eu iria pensar, e portanto acho que as Era um coisas... problema ainda maior. e portanto é bom a pessoa parar e questionar, e pronto, e foi isso que aconteceu na altura. Sim, e como é que começou? Depois tu criaste os livros também, mas o que é que começou entretanto? Foi mais o blog e depois através do blog acabaste por fazer o livro, o primeiro livro, ou foi ao contrário? Então, começa o restaurante, Uhum. depois vem o blog, pouco tempo depois, portanto eu abro o restaurante em janeiro, o blog abro em junho. Começa o blog em junho, portanto foi de facto muito rápido. E o blog foi de uma necessidade de querer chegar a mais pessoas? Olha, o blog foi uma necessidade de querer chegar a mais pessoas, mas não foi só. Eu comecei a perceber o impacto de facto que tinha a alimentação. Eu demorei muito tempo a conseguir perceber isso. Porque agora, hoje em dia, nós já se fala na alimentação e na importância que é, e no alimento inflamatório e não inflamatório, o impacto que tem na tua saúde, como é que consegues reverter uma quantidade de coisas, ou melhorar uma quantidade de coisas, ou prevenir uma quantidade de coisas. Na altura, era impensável falar nisto, não é? Isto há 12 anos atrás era impensável. O blog tem 10, portanto, mais ou menos. Era impensável. Mas para mim, aquilo fazia todo o sentido. E eu pensei, não faz sentido as pessoas passarem pelo que eu passei sozinha para perceber o impacto que tem uma mudança alimentar. Como é que a pessoa passa de um estado de doença para um estado de saúde com uma mudança alimentar? Como é que uma pessoa deixa de... eu tinha falta de energia, eu tinha um cansaço enorme, eu tinha todos os sintomas possíveis e imaginários, e uma pessoa, atenção, que sempre fui a energia em pessoa até ter ficado doente. Portanto, falamos mesmo de uma antítese. Aquilo para mim não fazia sentido. E como é que de repente, em poucas semanas, tu voltas a ser a mesma pessoa? Isto é uma coisa de uma força mudança. gigante. Exatamente. E portanto, para mim, na altura, foi claro que eu tinha que conseguir, de todas as formas e mais algumas, chegar àquelas pessoas que estavam na mesma situação que eu. E portanto, eu começo o blog neste sentido. A partir daí vêm os livros, e depois vem o programa de televisão, e depois vem... E portanto, as coisas vêm numa tentativa de chegar a várias frentes. Sim, de conseguires passar esta mensagem A várias pessoas. a várias pessoas. Porque quem está na televisão não é quem está online. E quem compra o livro também não é quem está online, ou não é... E portanto, há aqui e pronto, e foi mesmo um instinto de guerra, de pensar, não, isto não pode ficar aqui parado, escondido, guardado para mim, não, isto tem que chegar mais longe. E pronto, e acho que tenho conseguido fazer muita diferença em muita gente, e olha, fico mesmo contente. Sim, e aproveitando, pergunto também dos livros, como é que eles são em termos eles são livros de receitas, não é? O que é que difere um do outro? Olha, são livros muito diferentes. O primeiro livro, que saiu agora uma segunda edição à revista, agora no início de setembro, já está à venda. Eu peço desculpa a quem tentou comprá-lo durante algum tempo em que ele não existia, mas no fundo o que é que aconteceu? Ia sair uma segunda edição, mas era uma segunda edição igualzinha. E eu, de facto, senti alguma necessidade, eu e a equipa, não é? Que estamos com o livro, portanto, eu escrevo as receitas, mas eu tenho a Vera, que me ajuda a fotografar as receitas e a fazer a vertente toda de stylish, e depois tenho a editora, que é um lado importantíssimo. Não só na edição do livro, não é? E no lançamento e tudo, mas há todo um trabalho por trás. E na altura achámos que fazia sentido, em vez de ser um livro igualzinho, então lançar com novas receitas. E, portanto, voltar a olhar para ele, voltar a reescrever de alguma forma aquilo que de facto tinha que ser atualizado. Confesso que eram poucas coisas, o que me deixou bastante contente. É bom, porque a nutrição está sempre a evoluir. Está sempre a evoluir. Mas de facto, aquele livro era focado em carpaccios, tártaros e ceviches, mas era muito focado em carne e peixe. Eu não sou vegetariana, portanto eu trabalho muito essa área, mas a verdade é que eu defendo muito uma alimentação com mais verdes, com mais fibra, com mais fruta, com mais frutos secos, com mais verdes, na verdade, e com mais cor no prato. E então achei que sim, esse lado no livro estava pouco explorado. E fazia sentido, então, continuar com estes mesmos 3 pilares, mas trazer mais 42 receitas. E foi um leque grande de receitas que trouxessem... Muitas. Estava quase um livro novo. Quase mesmo. Mas foi giro, e foi muito giro fotografá-lo. Eu adoro escrever o livro, porque adoro estar a criar as receitas, adoro montá-las, adoro imaginá-las, mas adoro essencialmente aqueles momentos que eu tenho na cozinha. Depois são 3, 4, 5 dias com a Vera na cozinha, em que estamos as duas entre eu fazer tudo, montar tudo, empratarmos, montarmos os cenários, de repente do nada já comemos, a fotografia não ficou boa, temos que fotografar de novo, mas já fotografamos do outro ângulo, afinal então não é o prato, vem na colher, porque já não dava para fotografar no prato. E é giríssimo, porque o livro acaba por ser uma compilação de um momento muito giro. E portanto não é só para as pessoas, mas para mim o montar daquilo tudo é espetacular.
Isso dá quase vontade. Quem comprou o primeiro, agora de comprar comprar o segundo, a mas eu acho que vale a edição. pena, acho mesmo. E no fundo, o outro livro, portanto, o segundo livro, não é? Este aqui eu chamo-lhe um terceiro, não é bem um terceiro, mas o segundo livro é um livro que é os bowls. Na verdade, trata, não trabalha carpaccios, tartares e ceviches, trabalha desde os batidos aos bowls de fruta para pequenos almoços, trabalha bowls de chia, trabalha os carpaccios, os ceviches e os tartares também, mas em bowls e em pockets, trabalha os poké wraps, trabalha vários tipos de refeição que vêm desde o pequeno almoço ao snack, ao jantar, à ceia, mas sempre nesta vertente saudável e com muita cor. Pronto. Isso até é muito bom para pessoas que tenham que levar comida para o trabalho, não é? Sim. Porque são géneros de receitas que são muito práticas para levar, não é? Portanto, quem tem esse cuidado acaba por ser muito bom. Sim, acho que sim. Olha, e falando aqui do Crew Kitchen, como é que tu estavas a dizer que na altura tinhas o restaurante, depois de repente abriste o Crew Kitchen, como é que veio essa vontade? Olha, eu andava a dar workshops com a casa às costas. Mas com a casa às costas, literalmente. Eu acho que era de filme, e eu devia ter filmado. Porque acho a graça ver isso agora de fora. Eu conheço essa vida. É que chegamos com lancheiras enormes e caixas com... Eu chegava a levar pratos, copos, talheres para sítios em específico, em que de repente eu fazia 3 pratos, em que era taças para cada prato. Portanto, cada pessoa que estava comigo tinha 3 taças diferentes, 3 garfos diferentes, depois tinha 3 pratos diferentes para empratar, depois tinha os copos. Aquilo era aquilo, se alguém... Quem visse de fora, devia-se rir. E depois os sais, fechas, limpas tudo, agarras no lixo, ao mesmo tempo que montas o carro, ao mesmo tempo que... Aquilo era, de facto... É uma loucura. Uma loucura, muita gira, mas uma loucura. E, na verdade, ao fim de não sei quantos anos a fazer isto, eu achei que fazia sentido ter um espaço e montar a coisa mais sólida. E fiz isso mesmo. E, portanto, abri a cozinha, montei uma ilha grande num espaço em que, no fundo, é uma ilha que senta cerca de 16 pessoas que estão a trabalhar à volta comigo. E isso começou a ser um projeto giríssimo, porque eu comecei de facto a sentir as pessoas. Eu no fundo, e agora faço aqui uma passagem, eu deixei de fazer apenas workshops em que naquela fase eu não explicava às pessoas que eu estava a ensinar a comer. Eu estava a passar técnicas de cozinha giras das pessoas fazerem em casa. Mas para mim, cá dentro, eu estava a ensinar as pessoas a comerem. Porque ao entusiasmar as pessoas a trabalharem com aqueles ingredientes e a trabalhá-los daquela forma, eles sem se aperceberem já estavam a fazer uma alimentação muito melhor. Com o tempo, eu comecei a sentir mais segurança em poder dizer às pessoas que não, aquilo que vocês estão a comer e estão a aprender aqui comigo não é apenas uma técnica de culinária, é também saúde, é também técnicas de culinária anti-inflamatória ou que vão mexer efetivamente com o vosso sistema imunitário e de alguma forma fortalecê-lo e fazer sobressair o melhor de vocês. E aos poucos começa a dar estes passos e então entro nos cursos, porque as pessoas já queriam era saber mais, então já não era suficiente apenas aquele workshop em que trabalhavas um carpaccio, um tártaro ou um ceviche, ou aprendias a fazer sobremesas à base de frutos secos, não é? Em que trabalhavas com fruta ou com adoçantes bons, mas trabalhavas se calhar com um caju, ou trabalhavas se calhar com um pouco mais coisas. Às tantas, parece, eu também sinto isso, que os workshops são pouco para aquilo que uma pessoa de facto quer saber. E eu não sei se tu tinhas essa experiência, mas no fim de um workshop as pessoas ficam horas a perguntar mais e tu percebes, Exatamente. Ok, isto tem que ir muito mais a fundo. Muito mais a fundo. E então foi isso mesmo. Eu dei por mim e pensei, não, eu tenho que dar um passo maior e, portanto, isto permitiu-me passar para os cursos. Pronto, e hoje em dia aquilo que eu faço faço workshops. Deixei de ter workshops abertos para as pessoas se inscreverem. As pessoas, quando querem, juntam grupos. Eu faço workshops de famílias, para amigos, faço muitos team buildings, faço muitos eventos, não de catering, mas mesmo de workshops com a componente depois de catering associada, mas muito workshop. Faço para crianças. Eu na verdade faço-os, mas faço quando alguém vem ter comigo e diz, Inês, somos X pessoas, é este o objetivo e eu monto a dinâmica toda. O meu foco neste momento é muito curso. E, portanto, são cursos em que tu vens ter comigo e te inscreves, neste caso, eu tenho todos os meses cursos abertos, são cursos de mês e meio, em que tu aprendes mesmo as técnicas desde o pequeno almoço ao jantar. Portanto, tu aprendes a fazer batidos simples, em que aprendes a equilibrar
os ingredientes, tens que saber que tens que conseguir equilibrar acidez com gordura, com doçura, ou melhor, acidez com doçura, e depois se queres entrar num batido funcional e fazer dele o teu batido de pequeno almoço, tens que perceber que tens que entrar então pela gordura e tens que ir buscar, se calhar, fontes de proteína e como é que vais fazer isso, como é que o trabalhas, como é que consegues não descuidar os 4 pilares do equilíbrio de sabores, sabendo que tens que juntar outros pilares que te vão mexer com cremosidades e com pontos de equilíbrio fundamentais e com uma cor que é importantíssimo ter no final, não é? Porque o aspecto é importantíssimo e um sabor que também não podes descuidar, não é? E, portanto, de repente, tu consegues numa aula perceber não só a técnica para conseguir que aquele batido te faça sentido em termos de sabor e te preencha, mas para além disso que consiga ser apenas aquilo do teu pequeno almoço. Não é? Como é que é possível? Sim, como é que tu geres a inflamação, muito, não é? Porque tu tens que ter atenção que não é só o comer bem, é aquilo que tu estás a comer e com o que é que tu estás a comer. Porque é diferente tu comeres um sumo com uma torrada, com um ovo mexido, regada com um fio de azeite, não é? Que tens os 4 pilares mais importantes ali, ou tu comeres apenas um sumo. Não é? Mas se calhar tu consegues juntar aqueles 4 pilares todos num batido. E então tornas a tua manhã muito mais fácil. Pronto, e portanto, na verdade, imagina a primeira aula em que eu abordo mesmo a inflamação e explico porque é que é importante a pessoa ter atenção, o que é a saúde do intestino, que a maior parte das pessoas nem se apercebem na importância que isto tem, não é? Como é que nós conseguimos fortalecer o nosso sistema imunitário, que significa fortalecer exatamente todo o nosso intestino e esta nossa parte tão importante. E, portanto, começo por aí e ensino a trabalhar batidos. Na aula seguinte, as pessoas vêm e têm todas as aulas um e-book com cerca de 20 a 30 receitas para poderem praticar em casa para virem com dúvidas na aula seguinte. Pronto, as aulas são cerca de 2 horas. Primeira meia hora falamos um bocadinho sobre as experiências que têm e as dúvidas que vão tendo e depois entramos mesmo na aula de cozinha. Na aula seguinte tens as sobremesas, então trabalhas desde mousses de fruta, tartes cruas, bites, trabalhas granolas, trabalhas bolas energéticas, trabalhas tudo aquilo que precisas para entrar no mundo das sobremesas, mas para também conseguir que os teus batidos e os teus bolos da manhã recebam uma granola. E então trabalhas isso, mas no fundo tu aprendes a técnica, não aprendes a fazer aquela granola, não é? Exato. Eu vou mostrando a receita, mas o meu objetivo ali é que tu sejas completamente independente em casa, não dependas de mim para nada. E percebas aquela paixão na cozinha, como é que as coisas se vão juntando e fazemos coisas novas de uma forma muito simples. Pronto. Não é só uma receita, não é? Não, estás a ensinar a pessoa a mudar. Tu tens que ganhar confiança para ir para a cozinha e estares completamente independente e confiante em ti. E, portanto, tens que receber essa técnica. E tens que ir fazendo o curso de semana a semana exatamente por isso. Porque depois de teres feito os batidos, tu mudas a tua manhã. E a tua dinâmica, tu aprendes técnicas de congelação, de ingredientes, de tudo, de forma a que consigas fazer essa mudança de uma forma muito rápida. E, portanto, tu ao fim de uma semana vens toda contente. Mas vens toda contente não só porque conseguiste fazê-los, mas porque aquilo te soube mesmo bem. E mexe mesmo com a tua energia. Tem um impacto gigante, não é? Aquilo que tu comes ao pequeno almoço, ou aquilo que tu fazes ao pequeno almoço, dito ao teu dia todo. Claro. E, portanto, aquilo tem uma força enorme. Portanto, as pessoas vêm todas contentes. Na vez a seguir, de repente, aprendem sobremesas. Que acham que, de repente, que ser saudável é comer sobremesas. Mas como assim? Não é? E, de facto, tu comes tudo. Tu simplesmente aprendes a trabalhar de forma diferente. Na aula seguinte, aprendes sopas, cremes, hummus, dips, aprendes os molhos para prato quentes. Portanto, aprendes a fazer natas. Natas saudáveis, através de frutos secos também. Em que tu podes usar para fazer uma simples massa, como podes para fazer uma bolonhesa, para fazer uma lasanha, para fazer aqueles pratos que toda a vida fizeste. Exato. Mas que não têm que ser em mau, podem ser em bom. Pronto, e portanto tens esta transformação. Na vez a seguir trabalhamos o ponto dos cereais. Portanto, aprendes a cozinhar desde o trigo sarraceno, à quinoa, à aveia, ao tipo de arroz. Aprendes a fazer estes cereais em frio ou em cozinhado, em quente, ou até mesmo em risotos, estás a ver? Portanto, aprendes, na verdade, várias técnicas, mas com diferentes tipos de cereais. Portanto, o arroz, eu falo numa arrosada quente ou fria e num risoto. Mas, quer dizer, pode ser uma aveia. Não é? Pode ser um aveioto. Não sei se é. Sim, que muitas vezes as pessoas não sabem cozinhar, não é? E a ideia é que tu percebas que a técnica que tu aprendes é transformador para várias coisas e não tens que comer apenas massa ou arroz. Há tantos cereais maravilhosos, todos integrais, ótimos, que tens onde ir buscar coisas boas, não é? Depois na aula seguinte tens as marinadas, tudo o que são as saladas, tens ceviches, tens tártaros, tens carpaccios, mas na vertente vegetariana neste caso, exatamente para consigas transportar mais vegetais e mais ingredientes diferentes para a tua mesa, portanto que o teu foco seja outro. Não quer dizer que tenhas a carne e o peixe também, podem ser acompanhamentos, portanto não tens que excluí-los, mas também podem ser uma refeição. E, portanto, depois cada um escolhe. Mas aquilo que eu tento é que quanto o mais possível de ingredientes em bom venham para a tua mesa.
Certo, e isso também ajuda a que a pessoa depois consiga ter interesse e cativar o resto da família, não é? Quando começa a Porque aplicar. depois tu transformas a tua casa. Claro. E, portanto, o bom dali, aquilo que eu sinto é, eu tenho mães, muitas, é giríssimo, que transformam vidas, porque, na verdade, de repente chegam a casa e fazem, não é para elas fazem para elas e para a família toda. E, portanto, os miúdos começam a ir para as aulas depois de terem comido um batido. Olha a diferença entre beber um batido que vem carregado de verdes, de antioxidantes, de tudo. Tem frutos secos, tem sementes das boas, não é? Tem fruta à mistura, do que comer um balde com leite e cereais carregados de açúcar. Completamente. E depois gostam, porque na vez a seguir já pedem, onde é que está o meu batido? Não é? E eu vejo os meus filhos que vêm do rave e que vêm do... Eles querem os batidos porque já têm proteína. E quanto mais pequeninos, mais rápido eles se habituam a essa variedade de de sabor. E é giríssimo isto. E é importantíssimo. O paladar ensina-se. E de pequenino. E, portanto, as minhas filhas já têm uma abertura desde muito pequeninas, muito superior à que tinham os meus filhos. Não é? Porque eu própria tenho vindo a aprender e tenho vindo a... Bom, mas voltando à aula seguinte, que é a última deste primeiro curso, que são bolos, queques, bolachas. Portanto, a ideia aqui é que tu, inclusive, consigas chegar a casa e fazer um bolo e fazer queques para as lancheiras dos miúdos para o dia a seguir. E, portanto, é de tal forma completa este primeiro curso que tu, na verdade, consegues transformar a tua vida e as tuas rotinas. E depois tens os cursos seguintes em que entras mais a sério na parte da culinária propriamente dita e vais aprender a fazer desde fermentados, a manteigas de frutos secos, a leites vegetais, a queijos vegetais. Aprender a deixar os empacotados. Aprender a largar isso tudo. Mas aí o que acontece é que a pessoa já entrou na mudança, na transformação da vida e já quer entrar um bocadinho mais longe. Mas já bebeu esta informação toda que no fundo acaba por ser o mais importante e o mais transformador. Portanto, eu até chamei este curso, que apesar de ser um curso de introdução à culinária natural, eu chamo-lhe o curso de transformação, porque na verdade tem esta força. E depois tem o curso avançado, que aí entram carpaccios, tártaros e ceviches, mesmo de carne e peixe com técnica. Aprendes a trabalhar, a comprar o peixe a carne, a embalar, a trabalhar com a fiambreira, a cortar, a fazer as marinadas para conseguir servir o próprio carpaccio com os molhos de vinagrete e com tudo. Aprendes a fazer quiches, empadas, muffins, aprendes a fazer pão, uma quantidade de coisas, mas já é uma coisa muito mais para a frente. Eu acho que assim a grande transformação é esta. É o primeiro. Esse último parece mesmo de quem já faz muita coisa em casa, mas ainda quer fazer mais. Exatamente, não é? Quem quer já entraste mesmo na culinária, já estás dentro do assunto. O primeiro é mesmo um curso que te muda o chip. De repente, o quê? Vais passar, em vez de comprar um pacote de natas, vais passar a fazer as tuas natas. Sim, é tão simples como demolhar frutos secos, um bocadinho de água, um bocadinho de limão, um bocadinho de sal, se for o caso, bater no liquidificador e tens natas. Queres mais prático que isto? Queres mais puro, carregado de nutriente? Não é? Meter frutos secos para a alimentação dos teus filhos é espetacular. Claro. E que muitos deles nem sequer estão habituados, não consomem. E de repente, numa refeição que nós não olhamos para ela em bom, passa a ser maravilhosa. Olha, e quem são estas pessoas que vêm aos cursos, normalmente? Tu notas que são pessoas que já, de certa forma, ganharam algum interesse, já têm algumas mudanças, ou estão mesmo no zero a começar? Como é que são? Olha, eu tenho um lado muito giro nestes cursos. Eu tenho desde equipas de trabalho, eu tenho desde empresas que dão aos funcionários, que dão, na verdade. Sim, é um benefício para os colaboradores, não é? Funcionários. Eu tenho empresas mesmo de catering, de detox. Bom, tenho imensas empresas que lá estão em formação também comigo. E que lá estão inscritas. Portanto, não estamos apenas a falar de mães que se inscrevem e pessoas do dia-a-dia que querem transformar rotinas. São pessoas mesmo que trabalham nesta área e que querem conseguir aprofundar conhecimentos e ir um bocadinho mais longe. Eu, na verdade, não faço as mesmas receitas sempre. Não é? Porque senão eu fartava-me. Eu sou uma pessoa que gosto tanto e tenho uma paixão tão grande por isto que enquanto tenho as pessoas comigo, à medida que me dizem, Inês, e se a Inês pusesse caju não, se a Inês pusesse amendoim, de repente vamos pôr amendoim. E portanto, de repente estamos a transformar, estamos a fazer uma coisa completamente diferente. E portanto, porquê? Porque lá está, eu quero passar a técnica. E portanto, acaba por ter muito este lado de pessoas que vêm, que querem dar um passo à frente, apesar de já estarem na área. E tenho o lado das consultorias mesmo. Portanto, aquilo que faço ali, eu já faço, e neste momento faço eu comecei em novembro do ano passado com cursos abertos na Crew Kitchen. Eu em confinamento já fazia estes mesmos cursos para pessoas online. Portanto, eu tinha grupos de pessoas, normalmente eram irmãs, amigas, mais velhas, mais novas, que faziam estes cursos online comigo, em que estavam nas cozinhas delas, à minha frente, a trabalhar ao mesmo tempo que eu.
Pois, porque tu a tens essa passar. vertente presencial e online, E dos, online, dos cursos. exatamente. E, portanto, já faziam isto. Mas, para além disso, eu já fazia estas consultorias. Eu formei uma empresa giríssima. Não vou falar em nomes, apesar de ter imensa vontade. Mas giríssima. Uma empresa no Norte. Que já vieram 2 vezes com equipas diferentes para montarem uma cafetaria, mas não é para o público, é para os funcionários. Porque aquela empresa boa. é uma empresa grande e tem uma preocupação tão grande com o bem-estar dos funcionários. Isto começou antes do confinamento, um ano antes. E já voltaram pós-confinamento para conseguirem fazer update e tudo. Pá, é giríssimo. Estamos a falar, de repente, de uma visão do dono da empresa que me diz, não, eu quero que os meus funcionários estejam felizes e eu tenho a noção do importante que isto é. E, portanto, eu não quero que vão à cafetaria, ou seja para almoços, seja para comer um bolo, seja para comer um batido, e comam em mau. Eu quero que comam em bom. E para mim aquilo foi uma coisa que... Isso é incrível. Incrível mesmo. E, portanto, isto começa, na verdade, como consultorias. Está bem? Para restauração e para empresas. E depois, em confinamento, passa para as casas das pessoas e depois passa, neste momento, para aberto ao público. Foi uma surpresa grande em novembro do ano passado, quando eu abro os cursos. Eu não achei que fosse ter a adesão que tive. Nunca. Pois. Um curso de 6 aulas, de 2 horas, portanto são 12 horas. Eu não achei que as pessoas do dia-a-dia que quisessem mudar rotinas já tivessem uma força tão grande dentro delas para dar um passo destes. Sim. Estás a ver? Sim. E de repente, eu do nada, eu fiquei cheia. E pensei, espera. Então, bloqueei. A cozinha na altura, eu tinha num sítio só conseguia ter 12 pessoas, agora mudei para o outro lado, consigo ter até 18, mas na altura só conseguia ter 12 pessoas na cozinha. E eu pensei, não. Então abri no dia seguinte. E encheu no dia seguinte. E depois abri no outro. Pensei, não é possível. Juro-te, eu na altura, eu nem sei explicar o contente que eu fiquei. Sim, Mesmo. claro. Pelo que representava, estás a perceber? Não era Claro. financeiramente para mim, não era... Era mesmo de um trabalho que eu vinha a fazer há não sei quantos anos e que vinha com muito cuidado a passar a informação, porque era importante e que tinha... Primeiro, era bom comer bem, em bom, e comer coisas boas. Depois era bom comer coisas boas, que ainda por cima tinha a vertente da saúde associada, não é? E de repente, do nada, aquele trabalho que eu vinha a fazer devagarinho, estava ali tudo, pum. Desculpa, foi assim uma coisa... Isso é incrível, Não claro é? que sim, claro que sim. E aí percebes o potencial que pode ter, não é? O interesse das pessoas. A mudança que está a existir na sociedade, o importante que é as próprias marcas acompanharem. E tu vês as marcas a acompanharem. Eu há uns anos ia ao supermercado e olhava e não tinha nada. Eu tinha que fazer tudo. Não é? Eu ensino as pessoas a fazerem, mas também ensino as pessoas a lerem uma etiqueta e a saberem comprar. Porque eu posso dizer assim, olha, tu vais fazer assim uma manteiga de frutos secos. Ou vais fazer assim um leite vegetal. É a coisa mais fácil do mundo, tu sabes, Super não é? básico, Quer dizer, mais sim. básico que não existe. Não há. Mas tu tens a noção que ainda por cima é muito mais barato. Tu agarras numa mãozinha de frutos secos e água e conseguires Exato. fazer, não é? Mas tu pode-te apetecer imenso ter a vida simplificada e comprar já feito. O comprar já feito não é mau. Sim, Desde sim. que seja em bom. Desde que Não saibas é? escolher. Desde que saibas claro. escolher e saibas o que é que lá está. Pronto. Claro. E eu acho que as marcas têm acompanhado imenso. E, portanto, tu neste momento já vais ao supermercado e tu compras coisas boas. E, portanto, tu já consegues perfeitamente, de repente vais de fim de semana, eu não tenho que estar a pensar, eu não como glúten, eu não como laticínios, eu não como açúcares. Portanto, são 3 pilares grandes que eu tirei na minha alimentação e que eu no dia-a-dia não dou aos meus filhos em casa, faço questão que comam na rua, se de repente tenho a casa cheia ou o que for, de repente compro e tudo funciona, não sou de todo uma pessoa extremista, não sou mesmo, acabo por ser um bocadinho comigo, mas porque eu infelizmente fiquei doente, não é? Eu acho que nós temos que trabalhar numa vertente preventiva, mas para quem já ficou doente já não é preventivo, não é? Portanto, e eu acho que este é o ponto. E portanto eu para eles tento ao máximo que a alimentação em casa seja o mais saudável possível, mas também quero imenso que façam as neiras, porque acho que o corpo tem que estar preparado para combater as coisas todas e para catar, não é? Acho que a nossa sociedade ainda não está montada para que eles saiam à rua e só comam coisas boas. Não Sim. é ainda, não é? E eles também têm que saber lidar com isso, não é? Porque se calhar se eles ganharem uma noção de equilíbrio e de aquilo é uma coisa que não é assim tão boa para mim, mas é para comer de vez em quando, eles ganham uma relação muito mais saudável com a alimentação, não é? E já tem isso, E esse é um grande problema. Já tem isso. Pois, porque tão desde bom. pequenino sempre foram habituados, não? Houve uma fase em que de repente saíam à rua e se de repente tinham uma festa, agarravam-se às mesas dos doces. Depois vinham para casa cheios de dores de barriga. Nunca mais faço isto. Na vez a seguir faziam outra vez. Mas isto faz parte da aprendizagem. Isso faz parte da vida. Claro. Não é? Quem me dera a mim poder chegar a um sítio e fazer imensas asneiras. Posso fazer algumas, mas não posso fazer todas as que gostava. Sim. Não é? Adorava. Há N coisas que eu dizia, o que eu dava para poder fazer isto. Mas pronto, mas eu cheguei a um ponto em que já não posso fazê-lo. Claro.
Sim, a tua visão, a tua prioridade mudou. E quanto mais estudas, mais percebes que se calhar aquela escolha não faz assim tanto sentido, não é? Aquele crime não compensa, digamos assim. Exatamente, não compensa. É isso mesmo. Olha, e a nível do programa de televisão, há bocado estavas-nos a falar disso. Para quem nunca viu o programa, ainda dá para ver? Tens algum sítio no site da Globo, se calhar dá para... Olha, tens o site da Globo e tens o site da Roda da Alimentação, que é do Continente. Sim, sim. Foi para eles que eu fiz na altura o programa de televisão. Foram 11 episódios e foi tão giro. Foi tão giro. No fundo, foi exatamente ir para a cozinha e cozinhar em bom as receitas de sempre. E, portanto, desde bacalhau com natas, a bife com batatas fritas, a sobremesas de cheesecakes, a tartes, fiz uma quantidade de coisas, mas tudo numa vertente saudável, privilegiando sempre o nutriente. E foi tão giro. Foi filmado lá na cozinha, numa fase de confinamento, ou melhor, já não era confinamento, mas era de Covid. Pois, já estava ali a que havia pandemia. imensas regras e imensas coisas. Tive convidados giríssimos, tive desde o Ricardo Pereira ao chefe... Tens o Chacal, não foi? Tive o Chacal, tive o chefe Kiko Martins também, tive imensa gente giríssima lá, com quem me deu um gosto enorme cozinhar. Foi mesmo giro, porque... De repente estás na tua cozinha a montar as tuas receitas, mas com companhia. Olha, foi mesmo giro. Uma equipa também muito gira, foi bom. E no fundo foi mais um passo para conseguir chegar a pessoas que nunca me iriam encontrar noutro sítio. Sim, é verdade. E tu com esta vertente hoje em dia dos cursos, sentes que ainda procuram o blog, ainda te dá gozo escrever no blog ou não? Olha, eu sinto que as pessoas querem coisas mais rápidas. Sim, isso é verdade, também sinto. Sinto sim que preciso ter o blog, eu continuo a tê-lo, porque na verdade é um backup. As pessoas sentem que ali está um filtro muito rápido daquilo que pesquisam. E quem já conhece o blog chega lá e sabe perfeitamente onde é que estão as receitas de carne, de peixe, o ceviche, o tártaro, o carpaccio, ou as sobremesas, ou o pão, ou o quiche. Não é? Mas também tem o suporte dos cursos, portanto sabem que tem informação para os cursos e que é ali que se podem inscrever e receber a informação e tudo. Mas quem eu contacto mais rapidamente são as pessoas que estão nas redes sociais, e essas pessoas não vão à procura do site. Essas pessoas ou tens a receita ali em vídeo ou escrita, ou as pessoas não vão abrir o outro link para irem ou a seguiram já vieram embora. Exato. Porque são pessoas que querem as coisas a acontecer naquele minuto. E portanto são targets diferentes, são coisas diferentes, mas isto é giro. Portanto, as várias frentes são importantes por isso mesmo. E depois vou-te dizer uma coisa: dá-me um gozo enorme poder trabalhar essas frentes todas, porque a minha linha de trabalho e de comunicação é diferente. Claro. Eu não escrevo da mesma forma no Instagram como escrevo no Facebook ou como escrevo num blog. Eu não comunico da mesma forma num programa de televisão, não é? Ou como faço nos meus cursos online, ou como estou na minha cozinha quando tenho as pessoas ali comigo. E eu acho isto das coisas mais giras e interessantes desta área. É verdade. Sim, se calhar as pessoas que vêm porque querem procurar um melhor estilo de vida para os seus colaboradores e querem aproveitar e dar-lhes esse benefício, também vêm para o blog ou vêm de forma diferente, se calhar não chegam através das redes, não é? São pessoas completamente diferentes. Olha, e eu termino sempre os episódios a perguntar qual é que é assim o teu top 3 de receitas que envolvam pão. Pode ser pão sem glúten, se tiveres algumas assim para partilhar, mas no fundo assim um top 3, porque o nosso podcast é patrocinado pela Pura Vita e então eu pergunto sempre. O que é que tem? Então olha, eu vou dizer, das coisas que eu mais gosto é agarrar em fatias de pão, cortá-las bem fininhas, regá-las em azeite e meter especiarias. Pronto, vão ao forno e eu tenho sempre torradinhas em casa, que uso para tudo. Tá bem? Se eu faço um hummus, seja ele qual for, se eu faço um guacamole, Bom, para tudo. Portanto, essas torradas para mim são tipo assim o meu número 1. Pronto, salva-me tudo. Até porque eu sou uma pessoa que gosta de textura. E, portanto, transforma-me qualquer coisa. Pronto. Sim, portanto, este dá é aquele assim, crocante. o meu número 1. Portanto, é fatias de pão. Se for do dia anterior, melhor ainda, porque ainda dá para cortar mais fininho. Sal, azeite. Ou especiarias e azeite, sal marinho, está bem? Depois outra, brusquetas. Adoro agarrar em fatias de pão grossas e trabalhar com todo o tipo de coisas, está bem? Imagina, quando vais ao meu livro e vais buscar uma receita de ceviche, de tártaro ou de carpaccio, qualquer uma delas funciona na perfeição e maravilhosamente, em vez de ser no prato, ser em cima de uma fatia de pão. Depois tu cortas em fatias. Aliás, eu no restaurante tinha as brusquetas de carpaccio, tártaro e ceviche. O restaurante eu tinha exatamente carpaccio, tártaro e ceviches, que servia no prato normal, servia em versão de wrap ou servia em versão de brusqueta.
Dava para todos os gostos. Para todos os gostos. E, portanto, falando numa receita então especificamente, olha, uma brusqueta com um carpaccio de courgette fatiado e regado com um molho vinagrete de azeite, limão, com orégãos, por exemplo, umas alcaparras. Isto é uma receita ótima. Sim, parece-me delicioso. Está perfeito. Depois podes servir outra, falar na terceira, não é? Com um ceviche, imaginem que tens um salmão regado com sumo de lima e limão, levas umas framboesas frescas, um bocadinho de leite de coco por cima, misturas tudo envolvido em azeite, umas folhas de hortelã, umas amêndoas laminadas por cima, envolves, metes por cima da brusqueta, também cortas. Fica uma maravilha. Tem sempre coisas para fazer. Pão é daquelas coisas maravilhosas de termos sempre. Eu acho e defendo o mais possível é que o pão seja o mais verdadeiro possível. E verdadeiro significa passar por fermentação e tentar que sejam com ingredientes biológicos e integrais. Pronto, basicamente é isto. Uma fermentação mais lenta que também vai promover aqui uma maior digestibilidade, não é? Exatamente isso. Que é o mais importante, porque na verdade vem sempre tudo cá para dentro, não é? Pensares que se estiveres a facilitar a digestão e ajudar a que o processo aconteça da melhor maneira, estás a fazer com que o teu corpo absorva tudo muito melhor e viva muito melhor. E, portanto, sim, é verdade. É esse na cozinha. Estas tuas formações contínuas, tu tens sentido que te têm trazido também mais segurança para transmitir este conhecimento? Este conhecimento? Eu acho que sim, sabes? Quanto mais falas no assunto, quanto mais pessoas diferentes tu tens à tua frente, eu quando digo pessoas diferentes, é problemas diferentes, reações diferentes, mais tu te envolves no tema, porque apesar de eu ser eu sou o meu maior teste. Eu sinto que em mim eu consigo testar tudo e perceber tudo, e isso é muito giro. Não só te envolve mais, como te torna mais alerta e não te deixa desvirtuar. Tipo, eu até podia dizer assim, adoro cozinhar e o meu foco é cozinha. Até podia ser, mas não é possível. Porque a certa altura eu estou o tempo inteiro a sentir as coisas em mim. E, portanto, eu inconscientemente acabo sempre por virar outra vez muito mais para a área da saúde. Portanto, este curso que fiz agora de nutrição funcional foi exatamente por isso, que é exatamente entrar mesmo nas coisas, entrar mesmo no perceber o que é que os ingredientes te fazem ao corpo e como é que tu reages a determinadas coisas. Porque, na verdade, não é só comida, há uma quantidade de outras coisas, não é? Mas aprender a observar não só de quem está de dentro, mas a perspectiva de fora. E isto é um lado muito agir, pronto. E, portanto, quando eu tenho as pessoas comigo na cozinha, acabo por ter as dúvidas da culinária pura e dura, da técnica, mas as dúvidas também, mas olha, Inês, eu não posso comer cebola porque tirei os FODMAPs. E, portanto, como é que eu agora vou fazer? Então você vai ter que substituir desta forma. Exato. Então vamos embora fazer. E então isso é giríssimo, porque depois mesmo outras pessoas que não estão alertas, de repente aprendem também outra técnica e outra... É giro. Olha, é giríssima a falta. Sim, é verdade. Quer dizer, não é? Sim, e acho que isso é o conhecer mais. Eu acho que a nutrição tem uma coisa boa e má ao mesmo tempo, que é, por um lado, tens muitas vertentes que funcionam e têm efeitos comprovados e que às vezes não tem nada a ver com a nossa abordagem, a forma como aquilo que nós defendemos da alimentação, não é? E isso é muito frustrante. Por outro lado, tens uma nutrição que está sempre a evoluir e estão sempre a sair estudos que cada vez suportam mais aquilo que é a visão das pessoas que têm esperança na base da alimentação, não é? Que somos nós. Exatamente. E acho que isso depois faz com que seja muito mais fácil nós destruirmos determinadas barreiras que as pessoas nos vão apresentar. Porque é caro, porque não tenho tempo, porque não sei o quê, porque... E às vezes é um bocadinho isto, é conseguir, quanto mais estudamos, mais o caro deixa de ser um problema, não é? Porque a pessoa percebe que é um investimento, é trabalhar a saúde para a prevenção. E tu, no fundo, tens esta questão de seres um testemunho daquilo que tu defendes, não é? Portanto, as pessoas também conseguem perceber exatamente... Que lá está, és um teste daquilo tudo que tu preconizas. Pratico e que ensino, no fundo, não é? Exatamente. Mesmo. Olha, obrigada, gostei muito deste bocadinho. Olha, também eu gostei imenso. Tem que voltar, agora não pode claro ser. Que sim. Obrigada, Inês. Obrigada, é uma fala. E nós, vemos para a semana. Beijinho.